Eu estou muito empolgado de estar aqui com vocês mais uma vez. Creio que Deus vai fazer coisas incríveis, mas eu entendo que para que o Senhor possa se mover nesse lugar existem duas coisas. É preciso a unção de Deus no lugar, mas também é preciso fome para capturar essa unção. Quantos estão famintos essa noite? Quantos querem pegar o fogo essa noite? Eu estou atrás desse fogo e eu quero pegar esse fogo junto. Vamos pegar? Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar um momento. Pai, obrigado por esse encontro, obrigado por esse ajuntamento. Nós queremos pedir a liberação da sua presença sobre nós. Esses são dias, Senhor, de urgência, dias de crise, e é um tempo da sua igreja se levantar no poder do teu Espírito. Nós pedimos que os nossos corações sejam alargados, Senhor, para ouvir a sua voz e para receber a sua presença como nunca antes. Eu sei que o Senhor pode e eu sei que o Senhor quer fazer isso. Nós te pedimos, Senhor, vem sobre nós. Venha sobre nós, Senhor. Coloque os seus olhos em Jesus essa hora. Coloque os seus olhos nele. Nós te convidamos, vem, Senhor, sobre nós. Vem como nunca veio. Faz o que nunca foi feito. Se existe alguém faminto aqui, libera a sua presença. Se existe fome nesse lugar, abençoa-nos com pão. Nós queremos o Senhor, nós precisamos do Senhor. Por sua bondade, Senhor, mostra-se a nós. Mostra-se a nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto a gente estava adorando, passaram mais ou menos umas 100 pregações na minha cabeça. Isso nem sempre é confortável, e eu estava ali lutando com o Senhor e tentando entender o que Ele queria que eu falasse, e no caminho de casa para cá também passaram mais umas 50 pregações, então muitas coisas passaram pela minha cabeça, até que eu senti paz de um tema e um assunto que Ele tem colocado no meu coração, mas eu não sabia se era para dividir isso com vocês. Mas antes da gente entrar na palavra, eu tive um sentimento sobre esse lugar. Mais uma vez, sempre que eu venho, Deus sempre fala muitas coisas sobre o lugar, e eu tive uma impressão sobre a comunidade local. Enquanto eu estava conversando mais cedo com o pastor Aldair, eu tive uma impressão bem rápida, como se esse lugar fosse uma espécie de pequeno jardim, como se fosse um jardim que parece pequeno, parece que é frágil, parece que está começando a crescer. Muitas pessoas ainda não valorizam esse jardim, muitas pessoas nem conseguem ver esse lugar como um jardim, mas eu sentia que o Senhor ia começar a liberar a presença dEle como chuva, e que esse local ia se tornar um grande jardim que ia afetar toda a cidade, e ele ia se tornar um jardim visível, e as pessoas que não compreendem e as pessoas que não conseguem aceitar, elas vão começar a usufruir da sombra que esse jardim vai proporcionar. Eu sinto que esse lugar vai ser um lugar de descanso para muitos líderes que não necessariamente vão estar vinculados institucionalmente com a comunidade, mas eles vão buscar um certo repouso nesse jardim. Esse jardim vai produzir muita árvore e muito fruto saudável para poder alimentar uma geração inteira. Então eu tenho essa impressão, eu espero que vocês guardem isso no coração e levem isso para o lugar de oração. Amém? Uma outra sensação que eu tive é como se no mundo agora muitas coisas estão acontecendo e nada escapa dos olhos do Senhor. Há uma semana atrás nós estávamos na nossa casa de oração. Nós recebemos uma equipe do Íris, que é um ministério muito legal, que tem um foco de implantar bases missionárias em lugares escuros da terra. Então, onde tiver lugares difíceis,
você vai encontrar uma base do Íris, é liderado por uma mulher de Deus, a Heidi Baker. Ela tem uma base em Moçambique e ela tem mais de 2.000 órfãos adotados. Então, é um trabalho incrível que esses irmãos estão fazendo. Nós recebemos uma equipe do Íris. Um jovem estava na sala de oração. O Senhor falou para ele ir até a janela. A nossa casa de oração, ela funciona dentro de uma zona de prostituição, a maior do estado do Rio. Então, atrás da casa, a janela, dá para ver a rua e as ruas do prostíbulo e muitas casas que estão atrás da base são bem pobres, são casas caindo aos pedaços, no tijolo, na parede. E esse menino foi para lá e ele começou a ver uma família, na verdade, um homem e uma mulher naquela casa, e ele teve um sentimento que algo muito ruim estava acontecendo, e ele começou a orar. Ele falou: Deus, faz isso parar de alguma forma, não sei como, mas envia os seus anjos, faz alguma coisa, mas faz isso parar agora. E ele orava e ele sentia que nada acontecia, nada mudava, e aí ele foi, indagou o Senhor e falou: Senhor, por que você me trouxe aqui para ver isso? Por que nada está acontecendo? Por que o Senhor está me mostrando isso e nada muda? Por que eu estou vendo isso? E o Senhor disse para ele: eu vejo isso todos os dias. Os meus olhos estão aqui nesse lugar. Todos os dias eu vejo a dor dessas mulheres. Todos os dias eu vejo o coração delas sendo quebrado. E eu trouxe você aqui para ver e sentir o que eu sinto. Então, os olhos do Senhor, ele está agora nos lugares mais terríveis da terra, onde todo tipo de injustiça está acontecendo. Mas a sensação que eu tive é que esses poucos minutos que nós estávamos cantando, esse lugar se tornou um lugar de alívio para o coração dele. É como se ele estivesse olhando toda a cidade e então ele ouviu um som. E o som mobilizou o coração dele. E o som serviu como um bálsamo para o coração dele. E um texto veio, em 2 Crônicas 16:9, diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para que ele se mostre poderoso para aqueles cujo coração são totalmente dele. Os olhos do Senhor estão percorrendo todas as nações da terra. E Ele está tentando achar um lugar. Ele está tentando achar um grupo de pessoas cujo coração é íntegro. Um coração íntegro não é apenas no sentido de você ser um bom caráter, mas a palavra íntegra, ou íntegro no hebraico, tem a ver com ser espírito, alma e corpo para Ele. Tem a ver com ser todo para Ele. E a sensação que eu tinha enquanto cantávamos era que esse local se tornou todo dele. E de alguma forma Ele colocou os olhos dele nesse lugar. E de alguma forma nós conseguimos produzir um pouco de alívio. Você sabe que o nosso Deus é um Deus que se envolve com a dor do ser humano. Ele é um Deus de compaixão. Então, quando Ele encontra um povo que levanta a sua voz com força, em adoração, em louvor a Ele, isso produz alívio ao coração de Deus. Você não tem menção do que acontece quando você levanta a sua voz e canta. Talvez você esteja cantando com a sua mente um pouco dispersa, talvez você não qualifique o seu louvor como algo muito perfeito, mas eu quero te dizer, sua voz pode não te comover, mas comove o coração de Deus. Você pode estar cantando e você pode fazer uma autoanálise religiosa de você mesmo, dizendo: eu estou cantando da boca para fora. Não, a sua voz mexe com o coração de Deus. A voz dos meus filhos mexe com o meu coração. Ainda que eles não tenham a menor intenção de fazer isso, o simples fato de ouvir a voz do meu filho alegra o meu coração. Quanto mais quando levantamos as nossas vozes juntos diante do trono de Deus, algo acontece nas regiões celestiais que nós não conseguimos mensurar, nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Mas o sentimento que eu tive é: Deus está sorrindo para esse lugar. Deus está sorrindo para você. Deus está sorrindo para todos nós. Amém? Isso é incrível. Eu quero te encorajar nesse momento a perseverar nesses dias e provocar o ambiente, nós produzirmos um ambiente onde a presença dele possa vir de forma poderosa. Amém?
Eu tenho uma palavra para dividir com vocês. Nos últimos meses do ano passado, eu comecei a pensar um pouco sobre ter uma preocupação no meu coração com a igreja, no sentido geral, de como nós estamos nos preparando para as dinâmicas do final dos tempos. E quando eu falo igreja, o que eu estou querendo dizer é a sua vida, a minha vida, a nossa vida, como que as nossas famílias estão se preparando para aquilo que está vindo sobre as nações da terra nesse momento. Então eu comecei a pensar sobre a minha própria vida e sobre a minha própria família e quais eram as dinâmicas que se envolviam no fim dos tempos que afetariam a minha vida. E você sabe que a sua visão sobre o futuro afeta o seu presente. A maneira como você enxerga que as coisas vão terminar ou como elas vão acontecer nos próximos anos, elas vão afetar a maneira como você vai conduzir a sua casa, ela vai afetar a maneira como você vai gastar o seu dinheiro, vai afetar a sua vida de forma muito prática. Eu não vou falar necessariamente sobre escatologia, mas vou tocar em pontos escatológicos. Mas o que eu quero nessa noite é trazer para você um cenário daquilo que eu entendo que está acontecendo no mundo e quais são as respostas que, como geração, nós precisamos dar ao Senhor diante desses acontecimentos que já estão sobre nós, estão no nosso quintal, estão acontecendo agora mesmo, mas eu penso que ainda há um despreparo prático daquilo que nós estamos fazendo como comunidade. Salmo capítulo 2 é um salmo incrível que abre uma espécie de cenário, uma espécie de filme, cenas vão surgindo diante de nós. Eu queria que você abrisse comigo nesse salmo. Eu quero falar um pouco sobre como nos mover em dias de crise e pressão. A minha pregação essa noite é baseada no Salmo capítulo 2, em Joel capítulo 2. O versículo 1 diz assim: porque as nações se enfurecem e os povos tramam em vão. Acho interessante essa palavra tramam, no original significa meditam. Depois você vai entender por que essa palavra meditar está aqui nesse texto, dizendo, porque as nações se enfurecem e porque os povos meditam em vão, pensam em vão, tramam em vão. Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos com suas correntes, que significa, vamos cortar os nossos vínculos com Deus. As nações estão dizendo nesse momento para o Senhor, nós queremos quebrar todos os vínculos com seus valores morais e éticos. Nós não queremos mais ter nenhum tipo de ligação com aquilo que está na Escritura. Nós não queremos mais ligação com aquilo que você pensa e com aquilo que você sente. As nações da terra, todas elas, estão dizendo isso para o Senhor agora. Rompamos com suas algemas. Eles querem se livrar de tudo aquilo que tem a ver com valores morais de santidade e ética de Deus. Eles estão cortando vínculos oficialmente e de forma institucional. Um dos grandes pesos do meu coração está conectado com isso. Como a nossa geração vai se preparar para as dinâmicas críticas que antecedem a volta de Jesus? Qual será a nossa postura diante dessa crise que está sobre nós? Quando eu olho para a igreja e quando eu olho para a minha geração, existem alguns comportamentos muito comuns em relação ao final dos tempos. Ou nós vamos encontrar uma igreja alienada, que diz que escatologia ou o fim dos tempos é uma coisa apenas para os teólogos e que nós não precisamos mexer nesses assuntos que falam de besta e anticristo e todas essas coisas que estão acontecendo. Nós não queremos olhar muito porque há muito simbolismo e há muita coisa complicada, então nós não queremos entender o fim dos tempos e achamos que isso não é importante. Algumas pessoas dizem que o mais importante é entender tudo que Cristo fez na primeira vinda e que aquilo que Ele vai fazer na segunda vinda não é tão relevante, isso é apenas para os acadêmicos. Nós encontramos uma igreja alienada sobre aquilo que está acontecendo e sobre aquilo que vai acontecer no que diz respeito ao fim dos tempos. Um outro sentimento muito comum é o medo. Nós olhamos as pessoas, elas estão batizadas numa cultura do medo. Elas estão apavoradas com aquilo que está acontecendo e esse medo tem tornado a igreja paralisada. Ela está paralisada pelo medo, por exemplo, de tudo aquilo que está acontecendo no mundo em relação ao terrorismo e à ação do ISIS, principalmente na ação do ISIS. Nações que eram consideradas seguras, nações que eram consideradas nações pacatas, nações que tratavam bem os seus visitantes, nações seguras como a França. Hoje,
A França está dominada por uma mentalidade de medo, por causa daquilo que foi imposto pela ação terrorista do ISIS. Nós estamos encontrando na Europa adolescentes de 15 anos de idade, que estão vendendo ou se vendendo e doando a sua vida para se casarem com terroristas na Síria. Há uma cultura do medo estabelecida nas nações da Europa e eles não sabem como lidar com aquilo. Eles estão paralisados e a igreja também está paralisada pelo medo, enquanto uma fé, que talvez seja uma fé em algo falso, está avançando e dominando as nações da terra. Quando você olha para a fé muçulmana, a fé islâmica, você pode encontrar algo muito concreto. Eles estão vivendo por aquilo que eles acreditam e eles estão entregando a sua vida literalmente por aquilo que acreditam. E quando nós olhamos para a igreja, parece que a igreja não sabe como se comportar no fim dos tempos, ela está paralisada pelo medo. Enquanto nós olhamos o avanço muçulmano, eles sabem muito bem para onde eles têm que ir e o que têm que fazer. E eles estão avançando. Então é muito comum olhar alienação ou medo. Uma outra coisa que nós encontramos é o despreparo. E o despreparo, ele não vem só por causa da alienação. Mas o que eu percebo? Quando nós temos algum atentado, ou quando nós temos alguma coisa desse tipo acontecendo no mundo, as pessoas vão para o Facebook, para as redes sociais e elas postam: precisamos nos preparar, Jesus está voltando. E o que eu percebo é que essa atitude é uma atitude de pessoas que se movem pelas circunstâncias e não pelo conhecimento do plano de Deus. Basta passar aquilo e você vê que essas pessoas não estão mais falando que Jesus está voltando. E quando acontece um novo atentado, uma nova catástrofe, então eles vão lá nas redes sociais e eles vão dizer: Jesus está voltando, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, Jesus está voltando. E um mês passa, aquilo lá abafa o caso e eles já não estão mais falando sobre a volta de Jesus. São pessoas despreparadas que estão se movendo por causa daquilo que está acontecendo circunstancial. Jesus disse: não fiquem alarmados. Isso que está acontecendo ainda não é o fim. Isso é só o princípio das dores. E o sentimento que nós temos é um sentimento de pessoas alarmadas e despreparadas. Não conseguem corresponder para o Senhor e não conseguem dar uma resposta para o mundo sobre as dinâmicas que estão acontecendo nesse exato momento. Existe um despreparo. E, na verdade, existe uma forma muito prática de nos prepararmos para isso. E eu creio que as duas coisas que precisamos fazer: dedicar o nosso coração a conhecer quem é Deus. E na medida que a gente conhece quem é Deus, eu conheço quais são os seus planos. O conhecimento de Deus não é desassociado do plano de Deus. O que eu quero dizer, irmãos, é que escatologia é um assunto muito importante para os nossos dias. Estudar as dinâmicas do final dos tempos é um assunto crucial para as comunidades hoje, as comunidades cristãs que estão espalhadas sobre a terra. Não é um assunto para acadêmicos, não é um assunto que precisa ficar esquecido. Talvez você não precise dominar tudo no sentido de se tornar alguém que ensina, mas você precisa saber para você e para a sua família, conhecer quem Deus é. Tem a ver com conhecer a liderança de Jesus na volta dele. Jesus está voltando para liderar as nações da terra em um governo justo, e isso tem a ver com conhecer o coração dele, conhecer o zelo que ele tem pela casa dele. Esse é o seu trabalho, é o nosso trabalho. Nós podemos não saber exatamente qual é o dia que ele vai voltar, mas as Escrituras dizem que nós podemos nos preparar e apressar a vinda do dia do Senhor, na medida que nós desenvolvemos um estilo de vida que prepara o caminho para a sua volta. Nesse momento, nessa hora, nós precisamos aplicar o nosso coração a conhecer Deus e conhecer o que Ele quer fazer e o que Ele está fazendo nessa hora. Nós estamos entrando numa pressão e uma crise, todas as nações da terra, o aumento da anarquia, a correria para implantar a agenda gay, uma geração que está crescendo fora dos valores judaico-cristãos, a dita geração emergente, que é chamada também de uma geração pós-cristã, que se torna um desafio incrível para a evangelização por causa da cultura que está sendo estabelecida no meio dos jovens e nas universidades. Não há pontos de contato porque tudo aquilo que eles pensam é relativo.
Não existe mais como evangelizar por meio de engajamento na cultura, porque a cultura dessa geração é volúvel. Nós olhamos uma pessoa, um jovem, ele está vestido como roqueiro, ele anda de skate, mas ele ouve pagode. Você já viu isso em algum lugar? É uma cultura volúvel. A pós-modernidade diz que isso é um pensamento líquido. Como evangelizar essa cultura? Como evangelizar essas pessoas? Como evangelizar uma geração que está sofrendo de distúrbios emocionais por causa de doenças da tecnologia? Como evangelizar pessoas que não conseguem mais ler uma página de um livro porque elas estão batizadas na esquizofrenia da internet? Como? Como nós estamos nos preparando para esses dias? Essa é uma geração que está vivendo coisas que a geração dos nossos pais nunca viveram, o acesso à informação em apenas um clique. Essa geração, em poucos anos, sabe mais do que todas as outras gerações juntas. Nós temos acesso apenas a um clique, a todo tipo de informação imoral e pornográfica. Uma criança de 10 anos tem um celular que tem internet, ele pode curtir pornografia lá. Isso é o que está alimentando gerações e gerações consumindo o tráfico de humanos e o tráfico sexual. Estávamos conversando sobre isso com o pastor Aldair. Você acha que um homem de 35 anos, ele acorda um dia e simplesmente sente vontade de ir ao Camboja comprar uma menina para ter sexo com ela? Do nada ele sentiu isso. Não. Algo foi sendo gerado no caráter e no coração desse homem. E nós temos a tecnologia, que é uma bênção, mas esses são os problemas da nossa geração. Temos acesso a tudo. O nível de informação e as coisas que estão acontecendo. Como tocar essa geração? Uma geração confusa. Foi dito que um professor universitário não conseguia ler ele não conseguia ler 2 páginas de um livro, porque ele estava tomado de ansiedade para ler o próximo e-mail que estava para chegar, que nem tinha chegado. Há uma pressão no mundo de todos os lados, de todas as formas, nesse momento. Quebra de valores tradicionais da família. Sem contar todo o medo que tem sido estabelecido pelo terrorismo na terra, e não só pelo terrorismo, mas pela violência e pelo aumento da violência. Como nós vamos nos preparar para esses dias? Como que nós preparamos os nossos filhos? O que precisa ser feito? E o Salmo 2 está descrevendo, como se fosse um filme, cenas de coisas que estão acontecendo nesse primeiro momento. Quando nós olhamos os primeiros versículos do Salmo 2, nós encontramos a agenda de Satanás. Os reis da terra desafiando Deus e o direito de Deus de governar sobre a sua própria herança. Os reis da terra estão desafiando Deus sobre o direito que o Pai tem de dar as nações da terra como herança para Jesus. O próprio Filho de Deus morre na cruz para ter uma herança, e essa herança é a sua noiva, a noiva dele que está em todas as nações da terra. Então Satanás, ele tem uma agenda, a agenda é impedir que isso aconteça. Existe nesse momento, sendo travado no mundo inteiro, uma luta. A luta é pelo seu coração, pelo meu coração. Uma geração inteira está sendo dominada em sua alma, porque a sua alma é onde está depositada a sua devoção e os seus afetos. Satanás tem uma agenda rígida e disciplinada para conquistar o coração e os afetos de uma geração. O que está em jogo é que ele quer o primeiro mandamento em primeiro lugar para ele. Ele quer uma geração que ame a sua agenda, que ame a ele, mesmo sem saber que está amando a ele. O que nós estamos olhando nesses dias que estamos vivendo é que esse é um tempo de radicalismo, é um tempo de paixão, é um tempo de fervor, é um tempo de entrega. E quando nós olhamos para a terra e quando nós olhamos para a nossa geração, uma geração está se levantando e está aplicando o seu coração em uma falsa paixão, ou aplicando a sua paixão no lugar errado. Ideologias marxistas, ideologias comunistas tomam o coração dos nossos universitários que estudam matérias humanas, ou seja, história, geografia e todo esse tipo de curso. O comunismo dominou a academia. E eu estou vendo vários jovens lutarem pela causa de Karl Marx, mesmo jovens evangélicos, mesmo jovens cristãos,
dizendo que a ideia de Karl Marx é aquilo que mais se parece com a Bíblia. É claro que não, você precisa estudar o que Karl Marx pregava. É impossível um cristão ser cristão e adotar ideologias comunistas de esquerda. E quando nós olhamos para os nossos amigos, quando nós olhamos para os nossos irmãos, eles estão adotando essa ideologia, que é uma das ideologias que prepara o caminho para o reinado e o governo do anticristo. Quando nós olhamos jovens lutando, jovens cristãos, lutando em favor da causa gay, com um discurso de justiça, dizendo que justiça é igualdade. Se justiça é igualdade, então todos precisam ter os direitos iguais. Mas no reino de Deus, meus irmãos, justiça não é igualdade, nunca será igualdade. Quantos entendem isso? E a nossa geração, os nossos jovens estão sendo dominados por essas ideologias. Nós tínhamos amigos que eram fervorosos pelo Evangelho, amigos que eram dedicados à evangelização, e hoje adotaram essas ideologias, estão doando as suas vidas por isso. Essa é a agenda de Satanás. Ele quer o seu coração, ele quer o meu coração, ele quer roubar os afetos que deveriam estar sendo dados ao Senhor. Uma geração radical e apaixonada, que marca a sua geração, que marca a história, que deixa um legado. O nosso coração precisa estar batizado nos afetos de Deus, batizados no amor dele por nós e no nosso amor por ele, integralmente. Uma geração que vai se levantar com uma paixão tão consumidora, que vai deixar um legado para as próximas gerações. Pense comigo por um minuto. Se você morresse hoje, se hoje fosse o seu último dia de vida, o que as pessoas iriam falar sobre você? O que elas iriam falar sobre a sua vida? O que você deixou? Qual é o legado que você deixou? Ou quando você tiver com 83 anos de idade, o que as pessoas vão falar sobre a sua vida? Eu quero olhar para trás com 100 anos de idade, e eu quero ter a minha Bíblia na mão, e eu quero ter ela gasta, por centenas de vezes que eu gastei ela, orando e lendo ela, e meditando e estudando nela. E eu quero deixar um legado de alguém que amou a Deus com intensidade e radicalismo. Eu quero que os meus filhos e os meus netos saibam que eu fui um homem que obedeceu a Deus e o Evangelho 100%. Nós olhamos para a história da igreja e nós vemos homens que deixaram verdadeiros legados. A sua vida até hoje fala, a vida desses homens ainda está pregando o Evangelho. E Satanás está se levantando para que você fique entorpecido. Você vai à igreja, você volta, você participa dos cultos, e de repente o seu coração começa a ser depositado em uma falsa paixão. E você começa a lutar a causa errada. Você começa a lutar a luta errada. Tem uma jovem e a gente tem ajudado ela. E ela disse: eu vou para a faculdade, eu vou fazer greve, eu vou acampar lá. Eu falei: moça, você está lutando a luta errada. Você não precisa fazer greve. Você precisa abrir a sua Bíblia em Lucas 18, e você vai ler que Deus fará justiça aos escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Não vai para a faculdade fazer greve, você está sendo rebelde, você está se levantando contra a autoridade, você está se levantando contra a polícia, e a polícia é uma autoridade instituída por Deus. Você não precisa ir para lá tomar tiro de bala de borracha. Faz o seguinte, fique em casa, e todo dia você gasta 1 hora de oração, orando pela faculdade, orando para que Deus faça justiça naquele lugar. Ah, mas eu sou presidente do Grêmio, abre mão disso. Você não precisa disso. E as áreas de influência? A maior área de influência é diante do trono de Deus. Nós estamos colocando o nosso coração na luta errada. E Satanás avança com a sua agenda, impedindo que o coração dos homens sejam consumidos de paixão por Jesus. Quando nós olhamos o versículo 4, versículo 6, abre-se uma outra cena e diz assim: aquele que está sentado nos céus, o Senhor, Ele ri e zomba deles. Enquanto as nações da terra estão conspirando contra Deus, os reis da terra
estão dizendo que não querem mais ter contato com Deus e não querem ter contato com a sua palavra. Todos os líderes das nações pensam que eles têm soberania sobre as suas decisões e que eles podem decidir o futuro das nações. Então o Senhor olha para a terra. Vocês são uns brincalhões. Diz que o Senhor zomba deles. Você sabia que o Senhor sustenta o fôlego no pulmão de um terrorista? Ele que sustenta o fôlego no pulmão de um ateu que blasfema contra o nome dele. E ele ri. Na versão atualizadíssima ele diz: sabe de nada, inocente. Eu sou o Senhor da história. E eu sei muito bem como isso vai acontecer. Eu sei como isso vai acabar. Eu vou ter a minha herança. E eu vou dar o coração da humanidade para o meu filho. Ele vai casar com uma noiva que vai ter uma única paixão. Ele está zombando deles. O que vocês pensam que estão fazendo? Vocês pensam que têm autoridade sobre as riquezas? Eu sou o Senhor e eu sei onde está escondido o mais precioso diamante. As riquezas pertencem a Ele. Toda a história pertence a Ele. O Senhor se levanta e começa a rir, zomba. De repente abre-se uma terceira cena. A terceira cena é o versículo 7 e 8 que diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações da terra como herança e as extremidades das nações como sua propriedade. Nós lemos esse versículo nos congressos de missões, mas esse versículo não tem nada a ver com missões. Desculpe, eu não queria estragar o prazer de ninguém. Esse versículo tem a ver com escatologia. O pai se levanta nessa cena e ele começa a falar com o filho: filho, pede-me. Qual é a chance desse negócio dar errado? Quando o próprio pai fala para o filho, quando Deus Pai fala para o Deus Filho, e o Deus Filho começa a interceder e falar: pai, eu quero casar, eu quero a herança, eu quero aquela herança pelo qual eu morri. Efésios diz que Cristo morreu na cruz para ter uma noiva gloriosa, uma igreja sem mácula, sem mancha, uma igreja vibrante, uma igreja apaixonada, uma igreja que vai ter um único amor, não uma igreja cheia de amantes, cheia de amores rivais. Ele morreu na cruz porque Ele quer você 100% para Ele. Ele é um Deus ciumento. Êxodo 34:14 diz que o nome do Senhor é ciúmes. E Ele está falando: pai, me dá essa noiva, me dá essa igreja que vai me amar de todo o coração, me dá essa noiva que vai ser inflamada de paixão pela minha presença, me dá essa mulher, me dá essa esposa que vai pensar o que eu penso, que vai sentir o que eu sinto. Pai, me dá a noiva, me dê as nações como herança. Qual é a chance desse negócio dar errado? Nenhuma. Ele vai conquistar o seu coração para Ele. Não tem jeito, não tem como. Nesse momento, existe uma conversa, e ele está falando: pai, eu quero casar, me deixa voltar. Pai, eu quero casar, me dê as nações como herança. Pede-me, e eu te darei as nações da terra como herança. Todas as nações se renderão diante da revelação do deleite de Deus sobre a nossa vida. Nós seremos impactados pela honra de sermos parte da sua herança e de sermos cordeiros daquilo que Ele conquistou na cruz para cada um de nós. Essa é a cena e esse é o terceiro cenário. É isso que está acontecendo nesse momento nas nações. O que nós estamos vivendo, irmãos, são dias de decisão. Existe uma guerra sendo travada agora, e eu chamo isso de guerra das assembleias. A palavra assembleia é o que melhor define a palavra eclésia. Quando nós ouvimos Jesus dizer que sobre as portas da igreja, sobre a igreja, as portas do inferno não iriam prevalecer.
quando ele usa a expressão igreja, ele está falando sobre a minha assembleia. O inferno não vai avançar. E existe nesse momento uma guerra de assembleias. O que era uma assembleia? Eram reuniões de autoridades que eram feitas nas portas da cidade. Eram legisladores, eram juízes. E eles se reuniam nas portas da cidade para decidir o futuro daquela nação. Nesse momento, existe uma guerra entre assembleias. Existe a Assembleia das Nações, eles estão reunindo muitos líderes. Nesse momento, no Brasil, em toda a terra, eles estão reunidos e conspirando contra o Senhor. E existe a Assembleia da Igreja. Nós precisamos entender que o Senhor está nos chamando para legislar e para liberar, para repreender coisas sobre a terra. O Senhor está chamando você para ligar e desligar, para autorizar e desautorizar, através das nossas orações e da nossa adoração. O Senhor está nos chamando para exercer uma posição de governo com Ele. Nesse momento, existe uma guerra sendo travada, e muitas nações estão se levantando deliberadamente contra o Senhor, e nós precisamos aprender qual é a resposta que nós precisamos dar. Estamos juntos nisso? Existem duas respostas que nós precisamos dar ao Senhor e ao mundo nesse momento. A primeira é individual. Eu queria que você abrisse comigo Salmo capítulo 1. Eu queria te encorajar a estudar o Salmo 1 e o Salmo 2 juntos. Na verdade, algumas pessoas, alguns teólogos dizem que esses dois salmos são juntos. E aqui existe uma resposta individual de como precisamos nos movimentar nesses dias. Diz assim: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, e cuja sua folha nunca murcha. Tudo o que ele fizer, ele prosperará. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores ou escarnecedores. Essa é a primeira coisa que precisamos entender. Quando eu lia esse salmo, quando eu era novo convertido, e eu vi essa expressão, não se assentar na roda dos escarnecedores, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Não estou ouvindo. Como é que é? Nossa, estou entendendo nada. Estão falando em aramaico. O que vem na sua mente quando você lê esse versículo? Não se misturar com quem? Com os ímpios. Eu sempre pensei que esse versículo tinha a ver com não ir para o bar. Não se assentar na roda dos zombadores significa não pode sentar no bar que tem mesa escrito Skol. Era isso que eu pensava. Mas eu quero que a gente pense o que o texto está dizendo. Não está falando sobre você cortar a amizade com não cristãos. Não está falando para você não andar com uma pessoa que não crê no Evangelho. Não está falando nada disso. Ele está dizendo, mais do que felizes, alguém que não tem comunhão com os escarnecedores. O que são escarnecedores? O que são zombadores? Existe um outro texto para a gente entender isso. É em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3, que diz que nos últimos dias se levantariam escarnecedores, que iriam zombar da vinda do dia do Senhor. Quantos estão junto comigo nisso? Escarnecedor não é o seu amigo não crente. Talvez dentro da sua igreja tenha alguém que é escarnecedor. Talvez é um cristão. Talvez é alguém que comunga com você. Talvez é alguém que frequenta a mesma igreja. Um crente, ele está escarnecendo. Como? Quando ele começa a ter comunhão com ideologias e crenças que zombam da vinda do dia do Senhor. Por exemplo, uma das ideologias que zombam contra a vinda do Senhor é aquela ideologia que diz que nós vamos consertar todas as coisas na terra, vamos despoluir os rios, vamos acabar com a pobreza, vamos construir creches, hospitais, vamos melhorar o mundo. Jesus, você não precisa voltar. A gente sabe como estabelecer o reino sem o rei.
Quantos já viram essa ideologia na igreja, em algum lugar? Você já viu isso? Só eu? Só eu? Só eu? Eu sou um estranho no ninho. Muitas pessoas estão tendo comunhão com ideias que estão dizendo: nós não cremos na sua vinda. Pior, sua vinda não é necessária. Nós sabemos como resolver as coisas na terra. E essas ideologias não estão vindo do mundo, estão vindo dos púlpitos. Nós sabemos como cuidar bem dos pobres. Nós sabemos como cuidar bem da prostituição. Nós sabemos como fazer as coisas. Você não precisa voltar. Eu queria te dizer uma coisa, meu irmão. As nações da terra, elas estão se rebelando contra o Senhor. E um cenário está sendo montado para a manifestação do anticristo. O mundo e as nações, o Brasil, não vai ser do Senhor Jesus. As coisas vão ficar feias. As infraestruturas das nações serão dominadas pela doutrina da falsa justiça social. Na agenda do anticristo, no tópico principal, é estabelecer uma falsa paz. O anticristo vai solucionar problemas que nunca conseguimos solucionar. E as nações vão seguir ele. Qual é a resposta que nós temos que dar? Primeiro, não ter comunhão com essas falsas ideias. Não existe reino sem rei. Essas ideologias estão gerando no coração da igreja a ideia de que Jesus pode voltar daqui a 100 anos. Nós precisamos ser batizados por saudades. Nós precisamos ser batizados pela saudade de que a única solução é que o nosso principal reformador social volte para essa terra. Eu não estou dizendo que nós vamos ficar numa sala escura apanhando do diabo. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer para você é que existem ideias erradas a respeito da volta do Senhor, que estão colocando o homem no centro. E eu quero ser mais ousado aqui. Em alguns momentos, você está gravando, né? Em alguns momentos, construir creche e hospitais é uma afronta contra Deus. A Bíblia diz que tudo aquilo que não é feito por fé é pecado. A justiça de Deus não é como a nossa. Pense nisso. Se nós tivéssemos construído uma ONG na frente do filho pródigo e tivesse dado sopa para ele, ele nunca teria voltado para a casa do pai. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, ele não voltou porque estava arrependido. Ele voltou porque ele estava com fome. Mas se alguém dá comida para ele, ele não precisa voltar para a casa do pai. Nós podemos dar sopa para a glória de Deus, mas podemos blasfemar contra o Senhor dando sopa. Eu sei que vai começar o mimimi.
Mas o que eu quero enfatizar é que existem ideologias de justiça que não são do reino. Eu amo justiça social, eu trabalho com isso. Eu creio nisso. Mas existem ideias que não têm a ver e que blasfemam contra a vinda do dia do Senhor. Primeira coisa é, corte sua mente dessas ideologias, não comungue com elas. Uma outra coisa, cuidado com os vídeos que você compartilha no Facebook, de pregadores. Primeiro descubra o que está por trás daquela ideia. Não compartilhe porque a frase é bonita. Nós somos uma geração muito superficial, que adere rápido a ideias que talvez estejam blasfemando contra a tua própria fé e você não sabe. Ok? É só um conselho. Qual é a resposta? Pelo contrário, ao invés de termos comunhão com essas ideias, o nosso prazer está na lei do Senhor. E nela meditamos de vez em quando? Dia e noite. Nós cortamos a nossa comunhão com essas falsas ideias e começamos a ter comunhão com a sua lei. E dia e noite, nós lavamos a nossa mente com ela. E as Escrituras dizem, esse é um bem-aventurado, é um mais do que feliz. Se você dedicar o seu coração e o seu cérebro ao conhecimento de Deus e ao conhecimento dos seus planos através de meditar na palavra dia e noite, o texto diz que você vai ser como uma árvore plantada à beira de um rio e que você vai produzir frutos e folhas no tempo certo. Alguns comentaristas judeus dizem que essa árvore é uma alusão à árvore da vida. A árvore da vida é uma figura de Jesus. Em Apocalipse 22 diz que tem uma árvore e que essa árvore produz frutos e que as suas folhas servem como cura para as nações. O que o texto está dizendo é que na medida que você mergulha no conhecimento de Deus por meio das Escrituras, você se torna uma pessoa frutífera que alimenta o mundo e os quebrados que estão no mundo. A sua vida passa a ser uma resposta para aqueles que estão perguntando: aonde está Deus no meio desse caos? Aonde está Deus no meio de tanto estupro? Aonde está Deus no meio de tanta violência? Aonde está Deus com tantos escândalos no meio da igreja evangélica? Então você se levanta como uma árvore frutífera e as suas folhas começam a curar aqueles que foram feridos em nome de Deus. Você sabe que nos últimos dias, uma das características principais no mundo é o escândalo. Muitas pessoas vão ficar profundamente feridas com escândalos que vão sair dos nossos púlpitos. Nesse momento, você vai ser uma árvore e você vai dar uma resposta para aqueles que estão escandalizados com o Evangelho. Você vai ser uma árvore que passa bálsamo em corações quebrados e escandalizados. Você vai ser um homem profundo. Você vai fincar as suas raízes diante da presença de Deus e você vai fundo naquilo. As pessoas vão olhar para você e elas não vão conseguir ver beleza alguma. Como diz Madame Guyon, você vai ser uma árvore no inverno. As pessoas olham para uma árvore no inverno, elas não têm folha, elas não têm frutos, mas poucos sabem que no inverno é o momento em que as raízes de uma árvore vai mais profundo, sugando alimento para que na primavera ela floresça. Essa é a fase da igreja. Talvez não tenha muita beleza, talvez o que estamos fazendo o mundo não consegue ver. São dias, irmãos, de cada um de nós aqui aprofundarmos as nossas vidas no Senhor, parar de ficar copiando, fazendo Ctrl+C, Ctrl+V de tudo aquilo que a gente ouve de pregadores na internet e aprofundarmos as nossas vidas no lugar de oração com a Bíblia aberta. Estude Cristologia, estude os atributos de Deus, estude o Sermão do Monte, pega esses ensinos, leva para o lugar de oração e fala: Deus, me ajuda a viver Mateus capítulo 6, me ajuda a viver Mateus 5, me ajuda a viver as bem-aventuranças. Vai para as Escrituras, mergulha o seu coração nisso. 90% de tudo aquilo que eu tenho recebido para pregar vem do lugar de oração com a Bíblia aberta. É óbvio que depois eu vou pesquisar, eu vou para os comentários, eu vou ler os teólogos, eu vou conversar,
Mas a inspiração vem quando eu aprofundo a minha vida, às vezes por 3 meses, em um versículo, em 2 versículos. Nós rompemos a nossa mente com essas falsas ideologias e nos tornamos pessoas que vão responder. Sabe o que está acontecendo nesse momento? A igreja está dando respostas para o mundo sobre coisas que o mundo não está perguntando. Essa é a pergunta das nações. Aonde está Deus no meio do tráfico de humanos? Aonde está Deus no meio do caos da sociedade? Aonde está Deus diante de toda essa corrupção? Mas pelo fato de nós sermos pessoas rasas, nós não conseguimos responder com a nossa vida. Nós queremos um avivamento que vai durar uma reunião. Nós queremos um avivamento onde o som é alto, a música é boa, a gente pula, sai para comer pizza e diz: nossa, viu que reunião de avivamento tivemos? Eu garanto para você que o próximo derramamento do Espírito nunca vai acabar. Eu não creio que avivamentos foram feitos para acabar. E eu garanto que a metodologia de Deus nesses dias é que Ele está tentando achar lugares que são como jardins, onde essas árvores elas vão profundo em Deus, que vão construir suas vidas em cima da rocha. Quando Mateus 7 diz que aquele que vive o sermão do monte é aquele que vive a vida sobre a rocha, e quando vier vento, chuva e fortes tempestades, não vai ser abalado. Eu não creio que esse texto está falando apenas sobre coisas ruins. Talvez interpretamos isso como provação, como perseguição, mas eu creio que isso tem a ver com a glória de Deus. Muitas pessoas caem, muitos ministérios e igrejas caem, muitos avivamentos afundam no auge. Por quê? Porque não construíram em cima de um fundamento sólido. Não suportaram a glória de Deus, não suportaram a fama. Você sabia que avivamento traz fama? A gente fica endemonizando a fama. A gente fica falando que fama é do diabo, que a gente quer morrer, que a gente não quer aparecer. Você já viu isso? Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Arranca minha cabeça, Senhor, eu não quero viver. Não. Todo mundo que fala que quer abrir mão dos sonhos vai e grava um CD. Gente, se você gravou um CD é porque você quer vender o CD, é porque você quer... Cara, você quer que sua música toque nos lugares. E qual é o problema? O problema é que a gente endemoniza a fama porque a gente não está pronto para ela. Jesus era famoso. Jesus é famoso. A fama dele percorreu toda a circunvizinhança. Ressuscita um morto no teu bairro. Vamos ver se você não fica famoso. A questão não é a fama, a questão é como o nosso coração está para ela. E normalmente está despreparado. Normalmente. Só que isso precisa acabar. Amém? Está chegando na hora da igreja ser famosa. A Bíblia fala que em Atos a igreja caía na graça de todo o povo. E que até o ímpio não entrava na igreja de forma leviana. Vocês já leram isso? Está lá, está na Bíblia. Tem um tempão que está escrito. Por causa da fama que a igreja tinha. Então eu creio que a primeira resposta que nós precisamos dar é mergulhar no conhecimento de Deus através de conhecer a palavra de Deus. Eu desafio você, estude a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Estude ela toda. Pegue o plano de Deus de Gênesis a Apocalipse. Faça isso. Meta de vida.
esse ano, você vai ler a Bíblia toda e você vai pegar o pensamento geral de Deus. Se você não acha que não é capaz, procure um mentor, procure uma pessoa. Fala, cara, eu quero conhecer o plano de Deus na Bíblia. Eu quero saber o que Deus pensa, o que Deus sente, o que Ele tem preparado para os nossos dias. Essa é uma das coisas que nós precisamos fazer. A segunda resposta, ela é coletiva. E ela está lá no livro de Joel. Se você puder, você abra comigo. Joel, capítulo 1. Joel, capítulo 1, versículo 4 ao 7 e o versículo 19 ao 20. Fala sobre a crise que estava acontecendo. A nação inteira estava sendo afetada com uma catástrofe natural, uma praga de gafanhotos, e como se não bastasse, estava previsto uma invasão militar. Durante muito tempo eu li o livro de Joel, e o capítulo 2 fala sobre um exército que estava sendo enviado, que é chamado do exército de Deus. Vocês já leram Joel 2? Então, se você não leu, você vai chegar em casa e vai ler Joel 2. Joel 2 fala de um exército, de uma invasão militar. Eu li esse texto e eu pensava, esse aqui é o exército de Deus, a igreja poderosa. Depois eu fui ler de novo, li de novo, e eu descobri que esse exército não é um exército no sentido de Deus, mas é o exército inimigo que estava invadindo Israel para detonar com tudo. Então, 3 coisas estavam acontecendo. A nação não tinha mais o que comer. Crise na agricultura. Crise na agricultura afeta a crise na economia. Você sabe que o judeu vivia da agricultura, dependia da chuva para que tivesse frutos, para que tivesse comida. Sem chuva, sem frutos, sem pasto, sem animais. Sem animais, sem frutos, sem adoração. O texto de Joel fala que a alegria foi cortada da casa de oração. Os sacerdotes estavam de luto. Os sacerdotes não serviam mais a Deus com alegria, porque existia uma seca terrível que estava acontecendo naqueles dias. E com a seca não existiam animais para oferecer como sacrifício. Com a seca foi cortado da casa de Deus 2 ofertas. A oferta de cereais e a oferta de libação. Essas 2 ofertas estão ligadas à comunhão e alegria. Pense um minuto. Pense se essa não é a crise da igreja dos nossos dias. Existia muita crise na economia, muita crise na agricultura, mas a crise principal no livro de Joel é que os sacerdotes, aqueles que deveriam estar ministrando ao Senhor com alegria, eles estavam em luto. A alegria de orar, a alegria de ter comunhão se perdeu. Há uma crise na igreja hoje por causa da crise que existe na nossa vida devocional. Nós pagamos o nosso dízimo para os nossos pastores, para que eles orem, para que eles leiam a Bíblia. É incrível isso. Quando você vai conversar com a liderança, eles estão agitados, eles estão envolvidos com muitas coisas, eles estão cheios de projetos, mas quando você fala, como vai a sua vida de oração? Eles dizem, mas não tenho muito tempo para isso, eu preciso administrar a minha igreja, eu preciso fazer as coisas acontecerem, não tenho muito tempo para pensar sobre oração. O ministério nos nossos dias, que chamamos de ministério em tempo integral, parece mais com um ministério de vagabundo integral. O cara dorme até meio-dia, baixa um estudo na internet, prega no domingo e no fim do mês ele bota 5 mil no seu bolso. Olhamos para as estatísticas e descobrimos que os pastores em tempo integral, 80% deles nunca leram as escrituras de capa a capa. Desses, 60%, o seu tempo devocional é de 15 minutos. Existe uma crise hoje no mundo, mas a maior crise no mundo é que a igreja abriu mão do altar. A igreja acha estranho orar 24 horas. As pessoas olham e falam, mas por que você está tão exagerado nesse negócio de orar dia e noite? Por que você está... Você não acha que talvez seja um exagero e Deus... Será que Deus está com um aparelho auditivo e Ele não consegue ouvir? E aí por isso que você precisa ficar repetindo toda hora e você precisa ter turno 24 horas? Por que vocês estão tão exagerados? O altar está em ruínas. Quando nós falamos de oração, para as pessoas, elas associam reunião de oração com a reunião mais chata que existe na igreja.
Quantos aqui já fugiram de uma reunião de oração chata? Todos nós. Porque foi cortado da casa do Senhor a oferta de cereais e de libação. Nesses dias o Espírito Santo está restaurando. Ele está adicionando prazer na oração. Ele está adicionando deleite na oração. Porque sempre foi isso. Sempre foi a vontade de Deus que o seu povo tivesse prazer em ter comunhão com Ele. Qual é a resposta que precisamos dar? Joel diz que nós devemos lamentar como uma virgem vestida de pano de saco. Essa cena é terrível. O que ele está dizendo? Clame como uma noiva que vê o seu noivo morrer no altar. Pense nessa cena. Qual é a reação de uma noiva vendo o noivo entrar no dia do casamento e ele morre? Você acha que ela iria ajeitar o cabelo? Passar um batom? Ela ia clamar com todo o desespero dela. E ele ainda alimenta isso. Vem comigo em Joel 2. Versículo 12. Mas agora diz o Senhor: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejum, choro e pranto. Rasgue o coração e não as vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em amor, e arrepende-se da desgraça que enviaria. Talvez Ele volte atrás e se arrependa e deixe uma bênção, uma oferta de cereais. Veja isso, uma oferta de cereais e uma oferta de libação para o Senhor. Aquilo que nós perdemos, na medida que nós posicionamos o nosso coração numa busca radical, diz que o próprio Senhor vai trazer de volta para sua casa a oferta de cereais e a oferta de libação, que tem a ver com a nossa alegria nele. Versículo 15, tocai a trombeta em Sião, decretai um jejum, convoque uma assembleia solene, reúna o povo, santifique a comunidade, ajunte os anciãos, reúna os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara ou do seu quarto e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e digam: ó Senhor, poupa o seu povo e não entregues a tua herança ao vexame, para que as nações zombem dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor mostrou zelo para com a sua terra e se compadeceu do seu povo. Versículo 28. Depois disso, diga comigo, depois disso. Depois disso. Depois disso o quê? Não. Depois de que ele vai derramar o Espírito? Nós queremos Joel 2:28, amém? Tem algumas coisas antes. Nós enfatizamos Joel 2:28. Nós cremos em Joel 2:28. Nós escrevemos Joel 2:28 em todo esse lugar. Mas nós precisamos escrever Joel 2:17. A resposta que nós precisamos dar ao Senhor. Assembleia solene. Diga para o seu irmão, assembleia solene. Fala para ele, assembleia solene perpétua. Sabe o que é assembleia solene? Algumas duravam 12 dias. As pessoas interrompiam o trabalho, as pessoas interrompiam relações sexuais, as pessoas interrompiam sua alimentação. O que o Espírito Santo está prestes a fazer, sem precedentes, nunca aconteceu na história da humanidade. Mas ao mesmo tempo, a crise que nós estamos entrando e a pressão que está acontecendo, ela nunca aconteceu também na história da humanidade. Ao mesmo tempo, todas as nações estão sendo abaladas por causa do peso do pecado e o aumento da maldade do homem, a maturidade da impiedade e da iniquidade está chegando até nós. Paralelo a isso, o maior derramamento do Espírito Santo vai acontecer como nunca houve antes.
Avivamentos aconteciam em lugares regionais, geográficos específicos. Nessa hora, o Espírito Santo está caindo sobre todas as etnias da terra ao mesmo tempo. O mover do Espírito Santo nos nossos dias é incrível. Talvez você viva aqui em Manaus e nunca tenha saído desse local, mas o que o Espírito Santo está fazendo nas nações da terra é muito inédito, nunca aconteceu antes. Nós viemos de uma reunião nos Estados Unidos no fim do ano, o pastor Aldair estava conosco, e nós vimos mais de 20 mil pessoas em adoração, e dentro desse grupo tinham 20 pastores da Rússia. Dentro desses pastores da Rússia, muitos padres, muitas freiras, muitos sacerdotes de igreja anglicana, grega ortodoxa. O que faz um sacerdote grego ortodoxo ir para uma reunião de oração com evangélicos? O que faz uma freira ir para uma reunião onde 20 mil jovens estão adorando a Jesus? As nações da terra, todas as denominações cristãs em toda a terra, elas estão sendo sacudidas agora mesmo. Se existe um momento em que os profetas gostariam de viver, e se eles pudessem escolher, se Isaías pudesse escolher, Senhor, eu quero escolher uma época para viver, ele iria escolher a nossa época. Se os apóstolos pudessem decidir isso, eles iriam iriam decidir viver no ano de 2016. As profecias estão se cumprindo quase que todas em nossa época, uma preparação para o cumprimento disso. Algo inédito vai acontecer, algo inédito está acontecendo na geração que antecede a volta de Jesus. Se algo inédito vai acontecer, isso significa que a nossa devoção também precisa ser inédita. Nós precisamos fazer aquilo que nenhuma geração fez. Nós precisamos entrar naquilo que nenhuma outra geração entrou. Você sabe que se você faz as mesmas coisas todo dia, você vai ter os mesmos resultados. E se somos a geração que vai viver o inédito, Jesus nunca voltou para Atos, Jesus nunca voltou para a geração de John Wesley, Jesus não voltou no avivamento de Gales, mas Jesus pode voltar na minha geração ou na geração dos meus filhos. Isso significa, meu querido, que você está prestes a ver algo que a humanidade jamais viu. Jesus vai voltar para a terra novamente. E antes disso acontecer, ele vai batizar o globo terrestre na sua própria glória. Isso requer uma resposta radical. Não é apenas uma oração de 5 minutos. Isso requer reagendar a nossa vida inteira para o lugar de oração. A Assembleia Solene é uma resposta que nós precisamos dar diante do Senhor e para as nações da terra. Deixa eu te dizer uma coisa, eu quero bagunçar um pouco aqui. Às vezes nós queremos ficar equilibrados com coisas e a gente fica assim, nossa, a gente precisa amar a Deus, né, irmão? Mas precisa também fazer alguma coisa pelo próximo. Você já viu esse discurso aí? Onde você viu ele? Onde você viu esse discurso? No bar? Eu não estou conseguindo entender o dialeto de vocês. Na igreja? Você já viu esse discurso e esse discurso acontece na igreja? Então deixa eu estragar tudo. Eu penso que a gente precisa de desequilíbrio. Você nunca vai viver o segundo mandamento enquanto você não desequilibrar para o primeiro. Sabe por quê? Porque o primeiro. O problema é que a gente está tentando viver o primeiro e o segundo ao mesmo tempo. Primeiro, segundo. Não. A primeira coisa como primeira coisa. A igreja, nesses dias, precisa se preocupar com uma coisa. Amar a Jesus com todo o coração. Com todo o entendimento. Radicalmente. Ah, mas e o discipulado? Aí... Ame a Jesus. Queime por Ele. E quando você aparecer diante dos discípulos, eles vão falar, eu quero esse negócio aí. Você já viu que o discipulado é a coisa mais chata do mundo? É alguém tentando fazer o outro obedecer aquilo que o outro quer. Vocês entendem isso? E o outro nunca quer obedecer o que o outro está falando, entendeu? Por quê? Porque a vida dos discipuladores é chata.
Nós precisamos de líderes que são desequilibrados de paixão por Jesus. E as pessoas vão procurar a gente, vão falar: cara, o que eu tenho que fazer para ter o que você tem? Aí você fala: agora o discipulado começa. Vem, eu vou te mostrar onde eu consegui isso. Assembleia solene é isso. É quando um grupo de pessoas decide aplicar o coração em uma busca intensa e radical, ininterrupta. Quando Jesus entrou na casa, no templo, e ele revira as mesas, e ele quebra todos aqueles vendedores. Ele não estava fazendo isso simplesmente porque vender era uma coisa errada. A venda no templo era lícita, porque famílias adoravam a Deus através de sacrifício de animais. Então, tinham famílias que vinham de regiões muito distantes do templo. Então, para facilitar a vida, eles vendiam os animais na porta do templo. A questão não era essa. A questão é que o templo é um lugar de encontro com Deus. E o foco do templo tinha se tornado venda e comércio. E alguns desses vendedores estavam inflacionando o preço dos animais, de maneira que os pobres não conseguiam adorar o Senhor. Nesses dias, o Senhor Jesus está virando as mesas dentro da igreja de novo. Ele está redefinindo qual é o foco da sua casa. Ele está redefinindo aonde nós precisamos gastar mais tempo do nosso coração. Ele está redefinindo a partir de que lugar nós precisamos pastorear as pessoas. Ele está redefinindo a partir de que lugar nós vamos liderar nossos grupos pequenos. Ele está redefinindo a agenda da igreja. Isso é assembleia solene. Joel está sendo radical. Ele diz: saia o noivo da sua recâmara, saia a noiva do seu quarto. Sabe o que significa? Joel pirou. Joel está dizendo: para a lua de mel agora! Para a lua de mel! Vem para o lugar de oração! Tem uma crise vindo! Tem um derramado do Espírito vindo! Sai agora! Para tudo e ora! Para discipulado, para grupo caseiro, para reuniãozinha de estudo, vai para o lugar de oração, para tudo e ora! Chame as crianças de peito, chame os velhos, chame os líderes, chamem todos no altar, porque eu sou bom, porque eu sou misericordioso, e eu vou remover a vergonha da igreja, eu vou remover o vexame, e eu vou derramar o meu Espírito sobre crianças, sobre velhos, sobre adolescentes, sobre aqueles que nós desqualificávamos para o ministério. Esses serão os mais usados no poder do Espírito Santo. Crianças, jovens, velhos, sabe aquele adolescente mais problemático? É esse que vai fluir em sinais e maravilhas, quando nós formos para o lugar de oração. Ou nós podemos tentar mais uma semana fazer do jeito que a gente está fazendo. Tem 2 lugares no Rio de Janeiro que eu preguei isso. E o pastor cancelou toda a agenda da igreja. 21 dias. Juntou o povo dele. E eu fui em um outro lugar. E eu preguei a mesma coisa. E eles eram bem ativistas e iam para a favela e queriam mudar o mundo. E eu disse: para de tentar mudar o mundo. Deixa o Senhor mudar o seu mundo. Encontra Ele. Sai de lá mancando. Sai de lá até que Ele te toque. Sai de lá até que a presença dEle venha como nunca veio antes. Eu não estou brincando, irmãos. Eu não atravessei a nação inteira para vir aqui brincar. Eu não creio que vocês estão brincando também. Mas nós precisamos ser práticos com isso. Nós precisamos ter coragem.
As pessoas vão olhar para isso e vão falar: nossa, mas isso é um desperdício. Vocês poderiam estar tocando a cidade de vocês, vocês poderiam estar crescendo, vocês poderiam ser influentes. Mas eu quero te desafiar essa noite. Levantem a assembleia solene na cidade de Manaus. Toquem a trombeta. Talvez vão ser poucos. Talvez vai começar com 15. Talvez você pode começar isso na sua faculdade com 3 pessoas. Talvez com 2. Nesse lugar, nós vamos contender e pressionar. Intercessão significa fazer Deus lembrar as suas promessas. Não porque Ele se esquece, mas porque Ele gosta de ser provocado pelos seus filhos. E provocar não é uma palavra mal criada. Provocar significa rememorá-lo de que Ele é capaz de fazer. Isso dignifica o nome dEle. Quando você pega as suas promessas e levanta diante dEle e fala: você disse isso. Você disse isso. Você disse que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Eu não inventei isso. Você disse que se fôssemos para o lugar de oração você iria fazer. Você disse isso. Em Ti não há mentira alguma. Em Ti há fidelidade. Você é uma testemunha fiel. E nós estamos aqui no lugar de oração, no lugar de jejum. Nós estamos aqui. Nós paramos aqui para construir um lugar. Nós paramos aqui para construir um jardim para você. Nesses dias o Senhor está levantando homens e mulheres do Getsemane, cujo chamado vai ser fazer as pessoas se manterem acordadas. O Senhor me deu esse encargo, me deu esse peso, de ficar no jardim todos os dias. Nós vamos acordar as pessoas. Ei, fique 1 hora comigo. Ei, fica 1 hora comigo. E as pessoas voltam a dormir, mas nesse momento você vai e agoniza diante do Senhor. E você volta e você toca os discípulos e você fala: fique 1 hora comigo, até que um ponto a igreja vai acordar diante do Senhor. O Senhor me trouxe aqui para remover de você a embriaguez espiritual, para despertar você do seu sono profundo e dizer para você que a história pertence a você. A história dessa cidade pertence a você. Sabe qual é a principal característica para um avivamento? Quando as coisas estão bem feias. Em toda a história, em todo avivamento histórico, aconteceu em situações de degradação moral terríveis. A terra está pronta. Manaus está pronto. Você está pronto. A terra clama. O mundo clama, sua faculdade clama, seus vizinhos clamam, o mundo inteiro está perguntando: onde está o seu Deus? Onde está o seu Deus? Onde está o nosso Deus? No meio da escuridão e da dor. Nós precisamos que nesses dias nossas vidas respondam ao Senhor. Dê uma resposta para Ele. Responda para Ele. Responda para Ele. Corte o cabo da sua internet. Responda para Ele. Responda para Ele. Tire o seu almoço. Responda para Ele. Mobilize a sua igreja. 10 dias de jejum. Responda para Ele. Vamos cavar a terra
para o rio dele fluir. Vamos preparar essa terra para a presença dele fluir para os lugares escuros dessa cidade. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Creia nisso. Estou sentindo uma coisa que eu não sinto há 10 anos. Nós podemos colocar uma placa na frente dessa igreja e escrever bem grande: essa igreja experimenta um avivamento ou um funeral. Deus quer fazer. Ele está do nosso lado. Tem uma conspiração divina ao nosso favor. Mas Ele precisa saber essa noite: você quer isso? Se você quer isso, para tudo e ora. Para tudo e ora você. Ele está te chamando. Ouça a voz dele. Ele está te chamando para fazer algo incrível. Algumas pessoas aqui vão começar a fluir num nível de sinais e maravilhas que você nunca viu antes. Você está analisando a sua vida aí e está dizendo agora: eu não sou qualificado. E Ele está falando assim: me dá o seu sim. Me dá o seu sim. Me dá o seu sim. E é tudo que eu preciso. Eu dei o meu sim para Ele há 20 anos atrás. O meu sim não foi apenas um sim, é a minha vida. A minha vida nunca mais foi minha vida. Minha vida é a vida dele. Eu não tenho outra comida, eu não tenho outra bebida, eu não tenho outro assunto. Agora, meu irmão, eu quero que você saiba isso. Aqui na frente tem uma oportunidade. Agora, nesse momento, há 20 anos atrás, eu dei um sim para Ele. Eu dei muitos sims. Todos os eventos eu dizia sim. E coisas foram sendo plantadas dentro do meu coração para que eu viva o que eu estou vivendo hoje. Então agora, nesse momento, se isso atinge o seu coração, sai correndo do seu lugar e mergulha no sim dele aqui na frente, sem pensar 2 vezes. Ele quer te dar o dom das lágrimas. Ele quer te dar o dom das lágrimas.
Tem material suficiente aqui para queimar. Tem material suficiente aqui para ser tomado pelo fogo de Deus. Tem material aqui suficiente para dar uma resposta para o Senhor. De mergulhar nas Escrituras e mergulhar numa vida profunda de devoção ao Senhor. É sólido o que está sendo construído. É sólido. Não é apenas uma onda. É sólido. Está tocando profundo as suas emoções. Mais do que você pode. Há um fogo que queima nesse lugar. Há um fogo que queima. Dê a Ele o seu coração. Dê a Ele o seu coração. Dê a Ele o seu coração. Deixa Ele te consumir. Deixa Ele te consumir. Deus está tocando até mesmo as crianças mais novas aqui. É chegada uma época em que nossas crianças serão crianças, mas serão crianças diferentes. Sim. Se existe sacrifício aqui essa noite, libera seu fogo agora, Senhor. Libera o seu fogo agora. Libera o seu fogo. Libera o seu fogo. Libera o seu fogo. Libera o seu fogo. Libera o seu fogo sobre nós. Libera o seu fogo sobre nós. Libera o seu fogo sobre nós. Sela o nosso coração. Sela o nosso coração. Levanta uma igreja que ora aqui. Levanta avivalistas. Levanta pregadores de rua que vão desenvolver suas vidas no lugar de oração. Levanta uma geração que vai fazer do Senhor um fim em si mesmo. Aumenta o clamor, Espírito. Coloca as suas orações dentro de nós. Aumenta o clamor. Nós não sabemos orar. Ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. Restaura o altar, Senhor, na cidade de Manaus. Como nos dias de Esdras. Restaura o altar. Nós queremos responder ao Senhor. Nós queremos responder às nações da terra. Aqui está a sua resposta.
Espírito de oração, vem sobre esse lugar. Espírito de oração, vem sobre eles. Eu oro por um empoderamento sobrenatural. Espírito de oração. Nós queremos preparar a terra para que o Senhor venha. Nós queremos preparar a terra para o seu retorno. Tu és a resposta final para a dor dos homens. Tu és a resposta final para toda injustiça. Fogo. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo, fogo, fogo. 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 Você prometeu. Você mesmo prometeu isso. Você prometeu. Sua casa é uma casa de oração. Você prometeu, você prometeu, você prometeu. Você prometeu, você mesmo prometeu. Cumpra suas promessas, porque tu és um Deus verdadeiro. Você é verdadeiro, você é fiel testemunha. Enquanto eu pregava, eu senti o inimigo se opondo a mim. Eu senti o inimigo se opondo à palavra. Eu sentia ele se levantando para tentar confundir a minha mente. Porque havia um grande rompimento para vir sobre a vida de algumas pessoas aqui. É como se, enquanto eu pregava, tivesse uma luta angelical por essa região.